Meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal, eu sou a Alessandra. E o vídeo de hoje a gente vai testar esta base aqui, ó, da Avon. Na verdade, eu já tinha gravado esse vídeo, meu computador fez a questão de deletar os vídeos que eu tinha gravado. Então, estou regravando de novo, tá, gente? Eu já tenho a minha opinião formada sobre essa base aqui pra contar pra vocês, tá? Essa aqui é a base compacta da Avon, tá? Ela tem FPS 20 e promete ser 18 horas de duração. A caixinha dela é assim, como vocês podem ver. E o que a base fala? A base compacta Power Stay tem FPS 20, duração de 18 horas, cobertura média, desenvolvida com tecnologia exclusiva, combina longa duração e conforto, garantindo uma aparência natural e uniforme, que não transfere à prova d'água, calor e umidade. Contém vitamina E e extrato de rumã. Tá? No outro vídeo, eu já tinha usado ela, tá, gente? Já usei ela umas 2 vezes. E vocês vão ver ao decorrer do vídeo que eu vou contando pra vocês sobre ela, tá? Mas, ó, como vocês podem ver que ela já está usadinha, porque eu tinha gravado um vídeo testando ela, mas deu tilt no vídeo. Meu computador fez a questão de apagar tudo. Então, eu resolvi regravar aqui. Eu já tinha testado outra vez também fora pra poder ter mais uma opinião sobre a base. Opa! Pra poder ter uma opinião melhor sobre a base, tá bom? Bom, a embalagem dela é assim como as embalagens de pó da Avon, tá? A minha cor, a cor que eu comprei, né, achando que poderia ser minha cor, foi a 210Q, mas ela ficou muito clara pro meu tom de pele. Eu tenho um subtom mais amarelado e ela ficou bem clara pro meu tom de pele, porque eu meio que como eu posso falar? Eu meio que me baseei na questão das cores anteriores, das bases da Avon. Porque a minha cor na base da Avon era a bege médio antes, né? Quando tinha essa tabela, bege claro, bege escuro e tal. A minha cor era bege médio. E essa cor aqui dizia que era equivalente a bege médio. Então, por isso que eu comprei essa cor, mas ela ficou mais clara pra mim. Eu vou aplicar ela aqui com vocês, vocês vão notar essa diferença, tá bom? Bom, ela vem com um espelho, como vocês podem ver. Aí aqui, ó, tem esse compartimento que aqui dentro tem uma esponjinha, tá? Que eu já usei no outro vídeo. Então, eu vou fazer o seguinte, de um lado a gente vai aplicar com um pincel e do outro lado a gente vai aplicar com a esponjinha. Então, vamos à aplicação. Bom, eu vou aplicar um primer de um lado, que eu não estou achando aqui. Eu vou aplicar o primer de um lado, em questão do que eu já testei ela até aqui. Bom, eu fiz a minha preparação de pele como eu sempre faço, eu nunca testo uma base sem fazer a preparação de pele antes, tá bom? Então, eu fiz a minha preparação de pele normalmente, usei o creme próprio da Avon, que é da linha eu vou deixar a foto dele aqui, porque pra me pegar fica meio complicado, tá? Fiz a minha preparação de pele normalmente, na primeira vez que eu testei ela. Usei o próprio primer da Avon, que foi esse aqui. Usei esse primer aqui, ó, que é o próprio da Avon, tá? Pra vocês verem. E ela não ficou legal na minha pele da primeira vez que eu testei, tá? Ela não aderiu muito bem na minha pele. Fiz a preparação de pele como eu sempre faço, normalzinha. Eu tenho uma pele oleosa e mesmo assim eu hidrato sim minha pele, até porque pra reter a oleosidade da minha pele eu tenho que hidratar pra minha pele saber que ela tá hidratada. Então, hoje eu não vou usar o primer da Avon. Hoje eu vou usar o primer da Bruna Tavares, que é o BT Blur Primer, tá? E eu vou usar só de um lado, como eu também fiz da outra vez, que eu usei só de um lado.
da maquiagem. Acho que é um pouco longe, né? Aí. Como eu usei na outra maquiagem, eu vou usar ele só de um lado, pra gente ver como a base comporta com primer e sem primer, tá? Eu vou usar esse aqui. Eu pego com os dedos mesmo, porque eu uso em mim mesmo, tá? Esse primer. Então, esse é aquele primer que ele tem, ele tampa os poros, tá? Então, eu vou usar só na minha região que eu tenho poros. E eu gosto de passar sempre dando batidinhas. Não passo primer no nariz, tá? Então, eu vou passar aqui. Aqui no bigodinho chinês. Eu gosto de passar também. Pra dar aquela... Pronto, apliquei o primer. Agora eu vou usar a própria esponjinha que veio nela, tá? E desse lado eu vou aplicar com a esponja pra vocês verem a aplicação dela com a própria esponja. Caso alguém tenha ela ou alguém compre essa base, ela já vem, não gosta de usar o pincel, tem dificuldade de usar o pincel e tudo mais, usa a esponjinha, tá? Eu vou virar pro outro lado que a gente usou. Ela tem, a consistência dela é bem, a textura dela é bem, como eu posso falar, bem mousse, bem creme mesmo. Ó, apliquei ela aqui e eu vou aplicar ela dando rastadinhas, porque da outra vez que eu apliquei ela dando batidinhas, ela não ficou legal, tá? Ó, vou olhar aqui pro espelho. Eu vou aplicando ela, agora eu venho dando batidinhas pra ela aderir na minha pele. Ó, como vocês podem ver, como a base ficou bem mais clara do que o meu tom de pele. Vocês estão vendo? Ela ficou bem mais clara. Vou tampar essa espinha. E eu estou dando batidinhas. Agora pra ela ir assentando. Apliquei aqui, ó, de um lado com a própria esponjinha, tá? Da base. E como vocês podem ver, ela tem... Eu não digo que ela tem uma cobertura média, como a gente tá falando. Eu digo que ela tem uma cobertura de leve a média, tá? Porque eu ainda consigo ver as minhas sardas, principalmente aqui no meu nariz. Então, essa é a aplicação dela com a esponjinha. Outra coisa... Não vou aplicar uma segunda camada em cima dessa base, porque a primeira vez que eu usei ela não comporta uma segunda camada. Ela começa a abrir, ela começa a sair, tá? Se você for vindo, batendo com a esponjinha para uma segunda camada, ela não adere na pele, ela não segura uma segunda camada. Então, você tem que vir já na primeira camada, já com uma cobertura bem generosa, já espalhando ela, pra poder ela cobrir o que você tem que cobrir. Porque ela não é eu não acho ela uma cobertura média. Eu tenho bases de cobertura médias que cobrem bem mais do que isso aqui, ó. Eu ainda consigo ver as minhas sardas, ó, eu tenho bastante sarda no nariz, olha aqui, ó. Deu? Essa manchinha aqui eu já é minha manchinha mesmo, tá? Normal. E olha só. Então, ela não aceita uma segunda camada. Bom, essa é a aplicação dela com a esponjinha. Agora eu vou aplicar com o pincel. Vou aplicar com o pincel Kabuki. Esse aqui é o W115 da Macrylan. E eu vou aplicar do outro lado pra vocês verem como ela vai se comportar com o pincel. Ó, eu tô pegando bastante aqui pra fazer uma camada generosa, porque eu não vou aplicar uma segunda camada. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a esponjinha. Eu vou primeiro arrastar, porque da primeira vez que eu usei a base, eu fui fazendo dando batidinhas. E mesmo assim, ela não aderiu muito bem na minha pele, não ficou legal. Ó, com o pincel já dá uma cobertura melhor, mas ela arranha muito o pincel arranha muito nela. Mesmo você vindo dando batidinhas como eu fiz da outra vez, ela arranha, ela fica a marca do pincel.
Então, se você vier passar o pincel e depois com a esponjinha meio que começa a tirar a base. Ela começa a abrir também. É outra coisa que eu não gostei, ela não aderiu bem na pele. Ó, com o pincel fica uma camada, uma cobertura bem mais alta, né, ó, do que com a esponjinha. Que com a esponjinha já fica uma cobertura mediana. Já com o pincel fica uma cobertura mais alta, mas é aquilo. Risca, ó, o pincel risca a base toda, ó. Eu tô dando batidinhas, eu primeiro vim fazendo assim. Por que que eu vim fazendo assim, arrastando ela? Porque a primeira vez que eu usei essa base, eu fui dando batidinhas. E o que eu senti é que enquanto eu tava fazendo batidinhas para a base ir se comportando na pele, ela não aderiu. Ela não aderiu. Então, eu vi uma blogueira fazendo resenha dessa base. Eu vi por alto, eu não vi o vídeo dela todo, tá? Só vi só a parte da aplicação, porque eu queria ver como ela ia aplicar, para eu poder trazer aqui pra vocês também. Então, ela aplicou com o pincel dessa forma, dando essa leve arrastadinha, como eu fiz aqui. Depois, ela veio só fazendo batidinhas com o pincel. Ó, no que eu vou... Agora, eu vou, tipo, dar um acabamento com essa esponjinha. No que eu vou dando a batidinha, ela vai saindo, como já saiu aqui no queixo. Aqui no nariz. E olha que as bases no meu nariz já é complicado. Imagine... Imagine uma base que não está legal. E ó, quanto mais eu vou batendo, mais ela vai abrindo. Mas ela não vai aderindo na pele. Então, essa base aqui, ela é um ó. Não é legal. Olha só como fica. Deixa eu tentar abaixar aqui a luz pra vocês verem melhor. Ó. Espero que esteja dando pra vocês verem que eu tô tentando falar. Porque eu gravo com o celular, tá, gente? Então, tem duas lâmpadas bem direcionadas pra mim, mas a ring line. Então, eu só consigo baixar a luz da ring line porque essas duas lâmpadas que eu tenho aqui, elas são lâmpadas interligadas na tomada. Por exemplo, se eu desligar, como agora, ó, vai ficar tudo escuro. E aí é que vocês bem não vão conseguir ver nada, né? Entendeu? Então, não tem como. Tentando o máximo, ó, mostrar pra vocês a real da base, tá? Tô chegando bem de perto, ó. Mas aqui na real, gente, ela tá horrível. Eu já testei bases bem melhores do que essa. Ela tá horrível, horrível, horrível. No meu rosto. Não tá legal. Eu vou esperar ela secar aqui uns minutinhos pra me fazer o teste de transferência e o teste da água. Porque ela disse que é resistente à água e à transferência. Então, vamos testar pra ver. Bom, voltei aqui, ó, esperei alguns minutinhos a base sentar mais no meu rosto. E, ó, desse lado com a esponjinha, eu percebi que esse lado aqui, ó, mesmo a cobertura sendo leve, tá mais bonito do que desse lado aqui que eu apliquei com o pincel. Ó, acho que vocês conseguem ver que parece que ela tá meio rachada. Ó, tô tentando... Aqui, ó, tá vendo, ó? Ó, esse lado eu passei com o pincel, ela não tá aderindo legal. Desse lado já com a esponjinha, que eu fui arrastando ela, dando leves batidinhas, ó, como se eu estivesse aplicando um pó compacto, a cobertura ficou bem mais bonita do que desse lado com o pincel. Então, com o pincel, essa base aqui com o pincel, gente, não rola, tá? Não rola. Ela risca, ela abre, e se você vier aplicar com o pincel, depois vindo com a esponjinha, dando batidinhas nela, ela abre toda, como já abriu aqui no meu nariz, ó, aqui em alguns lugares, algumas áreas, não rolou. Eu esperei alguns minutinhos pra ver se... Olha, coceira o nariz. Se ela seca, ela não seca totalmente, tá, gente? Eu já fiquei uns... Ela não seca totalmente, eu fiquei um bom tempo com ela uma vez pra ver se ela secava bem, ela não seca, tá? Ela
ainda fica com aspecto meio molhado, tá? E ela transfere sim, ó. Ela transfere um pouco, ela transfere um pouco e não está nem selada a minha pele, tá? Não selei ainda, tá? E vamos lá. Agora vamos pro teste da água, porque é isso que ela fala. Não, antes da gente ir pro teste da água, vamos fazer o teste de transferência. Ó, peguei um papelzinho aqui e, ó, eu vou primeiro desse lado, que foi o lado, ó. Ela não gruda o papel, ó, vocês podem ver, o papel voa, mas eu sinto que transfere um pouquinho. Deixa eu baixar aqui a luz. Ó, tá dando pra vocês ver? Ela ainda transfere um pouquinho. Eu ainda consigo ver ela transferindo um pouco. Então, questão de ser resistente, ter essa função de não transferir, eu não concordo, porque ela transfere um pouco. Ó, do outro lado também, do mesmo jeito. Esse lado que eu apliquei o pincel, ó, ela transfere muito mais ainda. Vocês conseguem ver, ó? Aí, ó. Vendo? Ela transfere mais do que do lado com a esponjinha. Vamos lá, agora vamos para o teste da água, tá? Eu vou pegar esse vidrinho aqui que eu tenho, é água, tá? Nele. E vou borrifar no meu rosto pra gente ver como ela vai se comportar. Eu vou borrifar desse lado aqui, que eu acho que fica melhor pra vocês verem, tá? Do que do outro lado. Vamos lá. Isso é se eu pegasse uma neblina. Ó. Deixa eu tentar pegar um pingo aqui. Pra ver. Ela não sai da água, tá? Só tô vendo os pingos limpos, não sai. Não senti que ela manchou também. Deixa eu pegar um espelho pra ficar melhor. Ó, não senti que ela esbranquiçou. Como algumas bases em contato com a água fica esbranquiçada, tá? Agora vamos ver se eu tomasse uma chuva mesmo, como ela ia se comportar. Ai, agora eu levei um banho aqui. Tá, vamos lá ver. Ai, gente, entrou no meu olho, calma. Ai. Ela meio que tá saindo. Calma aí. Nossa, entrou dentro do meu olho. As gotículas de água ficam... Ah, não, gente, peraí, deixa eu secar meu olho. Bom. Ó. Eu percebi que as gotículas de água ficam na base, mas ela meio que sai um pouquinho, não tanto, mas ela sai meio um pouquinho água com cor da base, entendeu? Mas ela não abriu a base, ó. Não esbranquiçou, como tem bases que ficam esbranquiçadas, tá? Eu vou secar aqui pra ver se transfere depois que secar, se ela vai abrir. Tá bom? Vou secar aqui. Ó, ela transfere se você secar com o paninho. Eu estou apertando, tá? Nada de ir na função de querer... esfregar a base, ó. Ela sai, tá? Se você secar, ela vai sair. Então, quen. Ó, aqui ficou o papel aqui. E ela sai junto. Aqui já saiu, vocês podem ver. Já saiu a base.
E não fica legal, gente. Não fica legal. Meu nariz já não tem mais base nenhuma aqui. Então, quen. Outra questão também que eu notei foi na hora de selar a base. Na hora que eu selei a base, que eu passei o pó, ela, parece que a base sugou o pó inteiro, que ficou meio que minha cara toda rachadinha, sabe? Toda craquelada. Como posso explicar? Sabe aquela rachadinha que fica na terra quando tá muito seco? Então, desse jeito. Parece que a base absorveu o pó inteiro e ficou dessa maneira. Eu vou aplicar aqui pra vocês da mesma forma como eu fiz no outro vídeo, da mesma forma que eu usei, sem ser aqui nas câmeras, tá? Por fora das câmeras eu já tinha usado ela, porque eu queria testar ela bem, como ia ser. Então eu vou pegar ela aqui. Eu não vou nem fazer batidinhas pra tirar a marcação, porque eu sei que não vai rolar, gente, porque eu já fiz isso. E quanto mais você mexe com ela, mais ela vai abrindo, tá? Mais ela vai ficando feia. Então, eu vou pegar minha esponjinha de pó, como eu sempre pego. O pó que eu vou usar é esse aqui da Adversa, que é o pó translúcido. E eu vou começar primeiro a depositar o pó aqui, pra ver como vai ficar. Eu não passei ainda corretivo, tá? Porque ainda vou ter que gravar outras coisas com essa base. Mas, ó, eu tô vindo de levezinho, encostando aos poucos nessa base, tá? E eu vou selar só de um lado pra vocês verem, tá? Ó, eu selei aqui a minha base. Vou chegar perto pra vocês verem. Ó, de um lado ela selada. Ela meio que já abriu aqui, ó. Eu vou baixar aqui a ring line pra ficar melhor pra vocês verem. Vou deixar só a outra luz. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Ela já abriu inteira. Saiu, tá? Aqui ela já ficou meio rachadinha, tá? Espero que o meu celular esteja captando, gente. O que eu estou tentando dizer. Porque pessoalmente tá horrível. Horrível. Ela meio que fica... Ela craquela quando a gente aplica o pó. Ela não fica legal, tá? Essa perna... Como eu posso falar? Ela não fica legal nem quando aplica o pó, tá? Sabe? E foi cara, tá, gente, essa base. Ela é cara. Eu comprei ela quando já tava no lançamento, me custou 30 e poucos reais. Imagine fora do lançamento, quanto ela não tá. E a outra coisa, a gramagem dela só vem 9 gramas de produto. 9 gramas de produto aqui, ó. Foca. É ruim porque essa câmera minha daqui parece que ela não foca. Então, vem 9 gramas de produto nessa base. Então, gente, realmente, essa base foi... Não rolou, tá? Me deixa aqui nos comentários se você já usou essa base. Me conta se ela funcionou se ela funcionou com vocês, tá? Porque eu estou dando a minha opinião, tá? Lembrando muito bem, essa é a minha opinião com o produto, da minha pele, que ela é oleosa, tá? Tô testando o produto e dando a minha opinião de como ela se comportou na minha pele. Se ela reagiu diferente na sua pele, me deixa aqui nos comentários, tá bom? Porque assim a gente sabe como a base se comporta de pele para pele, até porque cada pele é diferente, ok? Então, ó, deixa muito curtida aqui pra mim, porque o YouTube entende que o vídeo é relevante e entrega pra mais pessoas. Compartilhe o vídeo com todo mundo. Beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!